estamos recorrendo a esse texto, Colossenses 1, 9 a 12, e estamos fazendo isso pela terceira vez seguida. Eu digo seguida das vezes em que eu estive aqui no púlpito. E nós vamos retornar, irmãos, a este texto, estamos retornando a ele, para continuar abstraindo aqui algumas lições necessárias para nossas vidas. O apóstolo Paulo fala de oração. O apóstolo Paulo diz que ora por aqueles irmãos. O apóstolo Paulo fala da boa notícia que ele ouve daqueles irmãos e desde então não cessa de orar por eles. E nós pensamos, irmãos, na primeira oportunidade que tivemos, no poder da oração, o poder de Deus efetuado na nossa vida através da oração. Mas nós pensamos também, meus amados irmãos, sobre qual deve ser o propósito ou o nosso propósito quando buscamos a Deus em oração. E hoje, meus amados, nós queremos pensar sobre a capacitação que Deus nos proporciona, a capacitação de Deus por meio desta prática tão fundamental, tão necessária na vida do cristão. Nós observamos que nos versículos 9, o apóstolo Paulo nos diz da alegria das notícias que ele recebe e então da sua vida de oração por aquela igreja, por aqueles irmãos. No versículo 10, o apóstolo Paulo nos diz qual é a finalidade da oração do apóstolo em favor daqueles irmãos. E nos versículos 11 e 12, nós vemos o que Deus faz na vida da sua igreja. O apóstolo começa falando, meus amados, no versículo 11, que aquela igreja, ela estava sendo fortalecida com todo o poder, segundo a força da glória de Deus. Observe aí, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta no texto. Ele inicia o versículo 11 dizendo: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Meus amados irmãos, nós precisamos da força do poder de Deus. Nós não somos nada. Nós não podemos nada. Nós não fazemos nada. Nós só estamos aqui vivos nessa noite porque Deus assim o quer. Mas de nós mesmos, meus amados, nós nada somos, nada podemos, nada fazemos, e tudo aquilo que nós podemos ser é mediante o poder de Deus na nossa vida. E observe, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele trata aqui nessa carta, nesse versículo em especial, dizendo que aqueles irmãos, eles são fortalecidos com o poder de Deus, segundo a força da glória de Deus, em toda perseverança e longanimidade. Observe, meus amados irmãos, que o nosso problema, muitas vezes, não é uma questão de saber. Eu tenho falado isso aqui para os amados irmãos. A nossa dificuldade, muitas vezes, não é de saber, mas é de fazer. E para fazer, nós precisamos do poder. Quando Jesus morreu, e antes mesmo da sua morte, ele já havia prevenido os discípulos que ele iria, mas ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que iria
trazer poder para o povo de Deus, para a igreja, que o Espírito Santo que iria batizar com poder os crentes. E nós observamos, meus irmãos, que a igreja de Cristo, a igreja do Novo Testamento, depois da morte de Cristo, quando ele subiu ao céu, os discípulos ficaram ainda parados, trancados, dentro dos limites da cidade de Jerusalém. Eles permaneceram ali até que o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes, enquanto eles estavam reunidos, e o Espírito Santo então encheu aquela igreja, encheu aqueles irmãos de poder. E Jesus havia dito aos discípulos antes de subir ao céu, e está registrado no capítulo 1 do livro de Atos, no versículo 8, quando Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas, começando em Jerusalém, passando pela Judeia, por Samaria e chegando até aos confins da terra. Observe, meus irmãos, o Espírito Santo capacitou a igreja com poder, e isto foi realizado e tem sido realizado ao longo de toda a história da igreja, desde aquele dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os crentes, desceu sobre a igreja. Não foi, meus amados, para fazer o povo pular, gritar, dançar, cair, levantar. Não foi essa a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhou na igreja, dando aos crentes poder, intrepidez, para saírem pregando o Evangelho de Deus. É o Espírito Santo quem nos capacita. Observe, meus irmãos, me chama muita atenção quando nós chegamos no capítulo 4 do livro de Atos, quando os discípulos estão sendo espremidos, estão sendo perseguidos, estão sendo presos, estão sendo maltratados, estão sendo massacrados e estão sendo mortos. E eles então se reúnem para orar. E aquela oração é fantástica, é tremenda, porque eles não oraram pedindo que Deus os livrasse, pedindo que Deus trocasse o imperador. O imperador era terrível. Mas eles não pediram que Deus colocasse o imperador crente sentado lá no trono. Não foi esse o pedido deles. Eles não pediram que Deus os livrasse da perseguição. Pelo contrário, meus amados, eles disseram: Senhor, olha para as suas ameaças e concede a nós, os teus servos, intrepidez para anunciarmos a tua palavra. Foi isso que eles pediram, irmãos, e isto só é possível pela capacitação do Espírito Santo. E como foi que eles fizeram para crescer e se fortalecer no Espírito? Eles oraram, eles se reuniram para orar. Observe, irmãos, o nosso problema não é saber, nós até sabemos, e sabemos até demais. O nosso problema está no fazer, ou seja, na falta dele. E por que isso? Por que nós fazemos tão pouco? Porque nos falta poder. Nós acabamos de cantar com o coral: há poder no sangue de Jesus. E esse poder, meus irmãos, ele está disponível a nós. Está certo, o poder no sangue de Jesus que nós acabamos de cantar é o poder para salvar o pecador. Mas o poder do sangue de Jesus não se restringe apenas à salvação do pecador. Esse mesmo poder que há no sangue de Jesus é quem nos capacita para pregarmos o Evangelho de Deus e para alcançarmos outros pecadores.
Porque nós que já fomos alcançados pelo poder do sangue de Jesus, agora devemos fazer uso deste poder, este mesmo poder que nos alcançou, para alcançar outros. É essa a nossa função agora que somos salvos em Cristo Jesus. Era isso que aquele povo fazia, era isso que aqueles irmãos faziam, era essa a alegria que Paulo tinha quando ouvia as notícias a respeito daqueles irmãos. Mas nos falta poder, e por que é que nos falta poder, meus amados? Nós precisamos buscar este poder. E como é que a gente busca? Eu falava para os irmãos hoje na classe de catecúmenos do que é imprescindível na vida do cristão: leitura da palavra e oração. E perguntaram a Lutero certa vez o que é que ele achava mais importante, se era a leitura da palavra ou a oração. Ele disse: pergunte ao passarinho qual a asa é mais importante, se é a direita ou a esquerda. São atividades, não é? Como nós trabalhávamos hoje pela manhã com os irmãos, são meios de graça que Deus nos concede, para que nós possamos crescer e nos fortalecer, meus irmãos, e assim nós possamos alcançar esta condição de ser movidos pelo poder de Deus para alcançar pecadores. E Ele nos capacita, meus amados irmãos, com este poder. Agora, para isso, nós precisamos buscar. Por meio da oração, nós alcançamos este poder. A oração aliada à leitura da palavra de Deus. E nós então alcançamos este poder. Não apenas o conhecimento, mas também o poder para pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas observe, meus amados irmãos, como é que esse poder se manifesta? Como é que esse poder se mostra na nossa vida? Que poder é esse? Esse poder se mostra, meus amados irmãos, bem diferente daquilo que o mundo conhece pela palavra poder. Quando nós ouvimos falar em poder, e existe até um ditado muito conhecido nosso que diz assim: você quer saber quem é o homem? Dê a ele poder. Mas isso é o poder mundano, o poder humano. O ideal do mundo, no que diz respeito a poder, é demonstrar força, valentia, é demonstrar prepotência, é se sobressair diante dos demais, é estar em evidência, é mandar. E se tem um negócio que a gente gosta de mandar, né? O ser humano gosta. Ele gosta de mandar. Ele só não gosta de ser mandado. Agora, de mandar a gente gosta. Mas, irmãos, quando a Bíblia nos fala sobre isso, quando a Escritura nos fala sobre o poder de Deus, e aqui nesse texto, quando o apóstolo Paulo fala sobre o poder de Deus, ele nos diz, irmãos, de que maneira esse poder de Deus, ele se revela em nós. Sabe como é que ele se revela em nós? Nos capacitando para a obra de Deus. Está no versículo 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Eu chamo a sua atenção para essas duas palavras: perseverança e longanimidade. O que significa isso? De que forma nós podemos ou devemos entender? E a primeira que nós queremos observar aqui, irmãos, é a palavra perseverança. A ideia, meus amados irmãos, de perseverança, na linguagem original do apóstolo Paulo, é a ideia de aprender a lidar com circunstâncias difíceis. Irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com circunstâncias difíceis. Nós temos uma tendência muito grande de entrar em desespero, de desistir, de entrar em depressão e de entrar
num sentimento de fraqueza, de impotência, de insatisfação. E nós lidamos com situações difíceis o tempo todo. Observe, meus irmãos, essa palavra que foi traduzida para nós, que está na nossa Bíblia como perseverança. Paulo diz que nós devemos nos fortalecer no poder de Deus em toda perseverança. Significa paciência para suportar circunstâncias difíceis. Como é que nós nos comportamos diante de circunstâncias difíceis? E nós passamos por elas. Todos nós passamos por circunstâncias difíceis. E muitas vezes a gente explode, muitas vezes a gente sai atirando para todo lado, atingindo quem está ao nosso redor, soltando os cachorros em quem estiver por perto. Mas observe, meus irmãos, o que é isso? É a paciência em ação. Não é, irmãos, a ideia de ficar sentado numa cadeira de balanço esperando que Deus faça alguma coisa e a gente está lá deixando que tudo se acabe ao nosso redor. Também não é isso. Porque tem gente assim também, né? Tem gente que o mundo está se acabando e ele não está nem aí. Ele está achando bonito. Mas o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, dizendo que nós precisamos ser fortalecidos no poder de Deus em toda perseverança, é a ideia do soldado no campo de batalha, que permanece no combate, mesmo quando as circunstâncias se mostram difíceis, mesmo quando as circunstâncias se mostram desfavoráveis. É como um corredor na pista, que ele está ali cansado, querendo parar, querendo desistir, mas ele continua, porque ele quer vencer a corrida. Irmãos, na nossa vida espiritual, nós estamos num campo de batalha. E muitas vezes parece que nós estamos cercados de todos os inimigos e parece que as coisas estão de uma forma ao nosso redor que não tem jeito, não tem saída, não tem solução. E a gente coloca a mão na cabeça e diz, mas meu Deus, e agora o que é que eu faço? Por que é que isso acontece? Por que é que eu passo por isso? Por que eu sofro tanto assim? E a gente precisa entender e nos lembrar de que a palavra de Deus nos diz que Deus é fiel e não permite que sejamos tentados além das nossas forças. E observe, meus irmãos, na carta aos Hebreus, você pode conferir no capítulo 12, no verso 11, veja o que é que o escritor aos Hebreus tem a nos dizer. Capítulo 12, verso 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra que o escritor de Hebreus usa aqui é a mesma palavra que Paulo usa quando ele escreve aos Colossenses. E o autor de Hebreus, irmãos, ele está falando aqui à luz do que vem antes. Quando você lê aqui no versículo 1, essa primeira palavra, portanto, é porque o autor da carta ele está se referindo ao que nós encontramos no capítulo 11. O que é que nós encontramos no capítulo 11? Nós encontramos os exemplos dos homens e mulheres de Deus do passado, os heróis da fé, os primeiros heróis, os patriarcas, Moisés, os israelitas em Canaã de uma forma geral, os profetas, tantos outros homens e mulheres de Deus que viveram e que foram perseverantes. E aí o autor da carta diz, portanto, meus amados irmãos, se nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas que nos rodeia, que nos mostra que é possível, que nos ensina como fazer para que nós possamos viver nessa vida diante de tantas dificuldades. É magnífico, irmãos, esse capítulo 11 da carta aos Hebreus. Quando a gente lê e vê aqui o exemplo daquele povo, dos homens de Deus, dos servos de Deus do passado, que enfrentaram problemas, que enfrentaram a morte, que enfrentaram prisões, que enfrentaram tudo.
Enfrentaram o mundo, e o autor da carta aos Hebreus, no verso 38 do capítulo 11, ele chega a dizer: homens dos quais o mundo não era digno. Tamanha era a fé daqueles homens. Tamanho era o testemunho daqueles homens e a paciência, a perseverança daqueles homens. E aí o autor continua dizendo: olha, se nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas a nos rodear, por que é que nós estamos aqui reclamando da vida? Aqueles suportaram com perseverança. Eles correram essa corrida, eles correram essa caminhada. Observe, irmãos, ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meus irmãos, corramos com perseverança essa carreira, a nossa caminhada cristã. Com perseverança, irmãos, com firmeza, mesmo passando por dificuldades. Você se lembra do que aconteceu com Paulo e Silas? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25, ele diz assim, observe: Paulo e Silas, por pregarem o evangelho, foram açoitados e presos. E no verso 25, diz que por volta da meia-noite, o que era que Paulo e Silas estavam fazendo? Eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Irmãos, eu fico pensando nisso aqui. Eu fico pensando e muitas vezes eu fico olhando para mim. Eu acho que é uma reflexão que todos nós deveríamos fazer. Veja, Paulo e Silas estavam presos. O verso 24 diz que eles estavam com os pés presos no tronco. Irmãos, isso aqui era um instrumento de tortura. Quando o prisioneiro ficava com os pés presos no tronco, ficava numa posição de tortura. E ele ficava ali por muito tempo, por muitas horas e dias até. E ele ficava sendo torturado. E por que era que Paulo e Silas estavam nessa situação? Porque eles estavam pregando o evangelho. Aí a escritura diz assim, que tem aqueles que sofrem porque pregam o evangelho, e tem aqueles que sofrem porque faz coisa errada, não é? Paulo e Silas, mesmo sofrendo porque estavam pregando o evangelho, em nenhum momento eles reclamaram, em nenhum momento eles maldisseram a sua condição, o seu estado. Eles não ficaram angustiados: eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Não. Eles não entraram em desespero, eles não entraram em uma crise de angústia, de depressão ou de outra coisa qualquer. Paulo e Silas começaram a cantar louvores a Deus, e primeiro o que foi que eles fizeram? Eles oraram. Eles começaram a orar e cantar louvores a Deus. Meus irmãos, o cristão deve entender que Deus é soberano e que Ele governa todas as coisas. A situação está difícil para você? Deus está no controle. As coisas estão muito feias para o seu lado. Deus não perdeu o controle. Parece que não tem jeito. Meu irmão, Deus está no controle. Você está doente? Você está passando por uma dificuldade financeira? Uma crise financeira? Uma crise na família? Uma crise, nós estamos vendo aí uma crise na sociedade. Para onde a gente olha, irmãos, crise, confusão. A gente olha a realidade que está ao nosso lado, ao nosso redor, e se nós olharmos apenas com olhos humanos, nós vamos entrar em crise.
em parafuso. Nós não podemos, irmãos, olhar para o mundo, olhar para a vida com a mentalidade humana, com a mentalidade do mundo. Nós precisamos olhar para as coisas, olhar para as circunstâncias com a mentalidade de Cristo. O que é que Paulo diz escrevendo aos Filipenses? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E Paulo diz mais, porque nós temos a mente de Cristo. Que mente de Cristo é essa? Que vive se reclamando, que vive lamuriando, que vive se acabando por qualquer coisa que possa acontecer. Irmãos, eu sei que muitas vezes é difícil. Muitas vezes é difícil, mas meus amados, o cristão não deve se esquecer que Deus governa todas as coisas. E quando ele passa por circunstâncias difíceis, ele não deve viver lamentando, murmurando, mas ele deve suportar triunfantemente as adversidades, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E que, como nos diz a palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No dia que nós aprendermos isso, nós vamos aprender a enfrentar as circunstâncias da vida com perseverança. No século XIX, houve um ministro da palavra de Deus, lá na Escócia. Ele era pastor, mas ele era cego. Ele ficou cego aos 17 anos de idade. E mesmo assim ele se tornou ministro da palavra, lá na Escócia. O nome dele era George Matheson. E ele escreveu algo, meus amados irmãos, que me chamou muita atenção e eu não poderia deixar de citar para os irmãos aqui. Ele escreveu o seguinte: não com muda resignação, mas com santo gozo, não só sem murmurar, mas com um cântico de louvor, aceito a vontade de Deus. Aquele homem ficou cego aos 17 anos. E ele disse, com alegria, com gozo. Ele diz assim, não é só com uma muda resignação, não é murmurando, mas ele diz, é com santo gozo, com um cântico de louvor, que eu aceito a vontade de Deus. Paulo e Silas fizeram isso, né? Eles estavam com cântico de louvor nos lábios, enquanto estavam presos e torturados, orando e cantando louvores ao nosso Deus. E é interessante também, eu estava me lembrando do que dizia o reformador Martinho Lutero. Quando Lutero recebia uma má notícia, quando chegava para ele uma notícia ruim, sabe o que era que ele dizia? Ele dizia, vou cantar um salmo e envergonhar o diabo. Lutero tinha umas frases interessantes, tinha umas frases até intrigantes. Quando chegava uma notícia ruim, uma coisa ruim na vida dele, ele não ficava reclamando, ele não ficava depressivo, ele não ficava caído, ele não ficava morrendo. Ele dizia, vou cantar um salmo e envergonhar o diabo. É assim, meus irmãos, que o crente deve reagir diante das circunstâncias difíceis, com toda perseverança. É paciência para lidar com circunstâncias difíceis. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo também nos fala de outra palavra. Ele diz que é com perseverança e longanimidade. Perseverança é ter paciência com circunstâncias difíceis. Longanimidade, irmãos, é ter paciência com pessoas difíceis. No original, aqui no
na língua original, o significado da palavra longanimidade é esse: paciência com pessoas difíceis. Irmãos, eu sei que vocês não lidam com ninguém difícil na vida de vocês, não é? Eu sei que vocês não lidam com ninguém difícil. E a coisa que todos vocês dizem é assim: a melhor coisa do mundo é lidar com gente, não é assim? É não? O que é que a gente sempre diz ou a gente sempre ouve? Que a pior coisa ou a coisa mais difícil é lidar com o ser humano. Aí tem gente que diz assim, eu nunca disse isso, mas tem gente que diz: é mais fácil lidar com bicho, com animal, do que com o ser humano. Porque o animal a gente adestra ele, a gente prende, a gente amarra e ele fica lá. E com o ser humano a gente não pode fazer isso, né? Embora que às vezes dá vontade, não dá? Tem pessoas difíceis. Eu nunca me esqueço de uma mensagem que o pastor João Arantes Costa pregou aqui, né, quando o templo era ali ao lado, na esquina. E o título da mensagem era: Nós somos pessoas difíceis. E nós somos difíceis, meus irmãos. Agora, sabe o que é mais engraçado, o que é mais interessante? É porque a gente acha que só os outros que são difíceis, e a gente não. Se tem um negócio que a gente tem facilidade é de enxergar os erros da gente, né? Sim? Não. Se tem uma coisa que a gente tem dificuldade é de encontrar os nossos erros, não é? Aí a gente tem dificuldade para encontrar os nossos. Agora, para encontrar os erros dos outros, mas pense numa coisa fácil, não é? Eu vou usar uma frase aqui, os irmãos não se escandalizem não, né? Que acho que todo mundo já ouviu essa frase: doce, doce como mel, né? Para apontar os erros dos outros, é doce, doce como mel. E para querer aplicar o poder da lei nos outros, aí a gente tem uma facilidade. Por quê, irmãos? Porque nós temos dificuldade muito grande em ter longanimidade, em ter paciência com as pessoas que são difíceis. Elas são difíceis mesmo, mas nós também somos. Então, irmãos, observe que o apóstolo Paulo nos fala, ele nos aponta aqui duas situações em que nós precisamos do poder de Deus para ser fortalecidos, e esse poder se demonstra em nós quando nós temos paciência com as circunstâncias e paciência com as pessoas. Quando nós temos perseverança e longanimidade. A longanimidade é a paciência que não é vencida pela dificuldade de lidar com as pessoas. É a paciência que não pode ser vencida por nenhuma pessoa. Mas nós temos uma dificuldade com isso, né? Nós temos uma dificuldade de viver isso na nossa vida. E enquanto eu meditava aqui, irmãos, eu me lembrei de José. José, que foi parar no Egito. José não tinha feito nada de errado. Era um homem especialmente escolhido por Deus. E o exemplo de José, irmãos, ele se aplica nas duas situações. Tanto para lidar com pessoas difíceis, quanto para lidar com circunstâncias difíceis. Porque se houve um homem na história que tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, ranzinza, reclamão, não é?
E por que não dizer, José tinha tudo para ser uma pessoa depressiva. Porque observe, irmãos, ele não fez nada de errado, mas ele conseguiu, não é, o ódio dos irmãos. Por quê? Porque o pai de José gostava mais de José do que dos 11, dos outros 11, dos 11 irmãos. E José tinha culpa? O pai de José dá uma túnica bonita, uma roupa nova bonita para José. Os irmãos ficaram se roendo, se mordendo de raiva. E José tinha culpa, era? E por tudo isso, por causa dessas coisas, o que foi que eles fizeram? Primeiro eles queriam matar José. Mas aí chegou Rubem e disse, olha, não vamos fazer isso, é nosso sangue, não vamos matar o nosso irmão, vamos vendê-lo. Venderam José para ser escravo. José torna-se escravo pela maldade dos irmãos. Aí José vai parar aonde? No Egito, na casa de Potifar, que era um alto oficial do faraó. José é um homem exemplar, mesmo sendo feito ou tendo se tornado escravo. Ele é exemplar, tudo o que passava pela mão dele prosperava, Deus fazia prosperar, e José torna-se o administrador da casa de Potifar. Aí o que é que acontece? Ele vai parar na prisão porque a mulher de Potifar, os irmãos conhecem a história. A mulher de Potifar, querendo se deitar com José e ele não aceitando, ela inventou uma história, disse que ele estava assediando ela, que tentou agarrá-la e ele foi parar na prisão. Tudo isso por culpa de quem? Dos irmãos dele. Não é? José agora está passando por uma circunstância difícil, por causa de pessoas difíceis. Aí José está na prisão, os irmãos sabem da história, como foi que ele conseguiu sair, interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, e o padeiro morreu e o copeiro foi restituído. Depois de muito tempo, aquele copeiro também se esqueceu dele, mas depois de muito tempo se lembraram de José. José sai, interpreta o sonho de Faraó, torna-se governador do Egito. Agora, a coisa mudou. José agora tinha o quê? Poder. Quer saber o que é o homem? Dê a ele poder. José se depara depois de um certo tempo com quem? Com os seus irmãos. Ô irmãos, se fosse eu e você, o que é que você tinha feito? É agora. Agora eles vão ver. Eles vão pagar pelo que eu sofri, não é? Talvez muitos de nós tivéssemos agido assim. Mas não. José agiu com perseverança na circunstância difícil e ele agiu com longanimidade na hora de tratar com as pessoas difíceis. Quando ele se dá a conhecer aos irmãos, os irmãos entram em desespero, ficam apavorados, porque diz, agora ele vai se vingar da gente. José disse, não, meus irmãos, eu vou sustentar vocês, vão-se embora buscar o meu pai e o meu irmão, que era Benjamim, que tinha ficado com o pai. Vão embora, eu vou cuidar de vocês, eu vou sustentar vocês. E aí eles vão e voltam com todo mundo. E acho mais interessante é isso, irmãos. Porque o ser humano é um caso complicado. O bicho desconfiado é o ser humano, né? O que é que acontece quando o pai de José morre? Os irmãos se reúnem. Aí diz assim, ó, vamos... José agora vai se vingar da gente. Ele não se vingou antes por causa do nosso pai. Aí os irmãos vão, se reúnem e inventam uma história. Eles chegam para José e dizem, olha, o nosso pai antes de morrer disse que não era para tu maltratar a gente não, vice.
José disse: meus irmãos, né? Se a gente tivesse encenando aqui a história, né? Meus irmãos, pelo amor de Deus, está certo. Aí José diz a eles: está certo, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ô, irmãos, como a gente tem dificuldade de entender isso? Agora sabe por quê, meus irmãos? É porque nós não compreendemos a verdade de que Deus está no controle das coisas. Cada passo que nós damos, irmãos, é um propósito de Deus na nossa vida para nos preparar para algo. Se tem uma coisa que eu peço a Deus, irmãos, todo o tempo e todo momento, é que qualquer situação que eu estou passando, é dizer assim: Senhor, me ajuda a entender o que é que Tu está querendo me ensinar. Porque muitas vezes a gente sofre situações, circunstâncias, e a gente fica sem entender por quê. E só depois, muitas vezes, a gente vai entender, e outras vezes a gente nunca vai entender. E eu teria várias situações, vários exemplos para dar nesse aspecto. De situações em que eu tive que enfrentar e naquele momento não entendendo, não compreendendo, mas assim dizendo: Senhor, me ajuda a entender, um dia eu vou enxergar isso aqui. Porque eu sei que Tu está querendo alguma coisa na minha vida. E quando a gente compreende isso, irmãos, a gente não vai viver de cara feia reclamando de cada situação difícil que a gente passa. Porque se nós cremos na palavra de Deus, se nós cremos que Deus é aquele que nos controla, que governa a nossa vida e que porque, veja, irmãos, o que é que diz o Salmo 139? Que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus, mesmo antes da gente nascer. Todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Ele está no governo da nossa vida. E não importa, meu irmão, a situação difícil que você possa estar passando, louve a Deus. Louve a Deus. Engrandeça a Deus. Faça como José, faça como Paulo, faça como Silas, faça como Jesus, que quando estava ali crucificado, qual foi a oração de Jesus? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A oração de Jesus foi uma oração de amor por aqueles que o estavam crucificando, e longanimidade é isso, meus irmãos. É um ânimo, uma paciência espichada ao máximo, a capacidade de perdoar em vez de revidar, como José fez. José tinha tudo para se vingar, para revidar o mal que ele recebeu dos irmãos, mas ele perdoou. Da mesma forma que Jesus orou pedindo ao Pai perdão para aqueles que estavam crucificando-o. É a atitude de abençoar aos outros em vez de amaldiçoar, a atitude de perdoar em vez de condenar. Irmãos, nós muitas vezes somos muito ágeis para condenar o outro, para dizer: fulano não é crente, aquilo é um miserável, aquilo é um pecador, uma pessoa dessa. E você que está apontando para ele, como é que a gente classifica? Não é? Perdoe, meu irmão. Perdoe. Ame. Ame o seu irmão. Seja longânimo com ele. Exercite na sua vida esse poder de Deus, porque observe, meus irmãos, o poder de Deus, quando ele se revela na nossa vida, é para nós sermos perseverantes e longânimos, não é para a gente sair atropelando quem está na nossa frente, não. A gente sair brigando, batendo e atropelando quem está no nosso meio, não é sinônimo de poder. Pelo contrário, é a falta do poder de Deus na nossa vida ou é pela falta do poder de Deus na nossa vida que nós fazemos essas coisas. Ser longânimo
é pagar o mal com o bem. Como diz a Bíblia, veja o que diz Romanos 12, verso 17. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Aí diz, a Bíblia está mandando eu me irar. Não, a Bíblia está mandando você dar lugar à ira, mas não é a sua ira, é a ira de Deus, porque o próprio versículo explica, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não se vingue, não torne a ninguém o mal, pelo mal que alguém possa ter feito a você. Faça o bem. Pague o mal com o bem. Foi isso que Jesus fez. 1 Pedro 3, verso 9, também nos ensina essa mesma verdade. Observe, ele diz assim: não, vamos ler o 8, finalmente, versículo 8: finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. E eu poderia, irmãos, continuar citando muitos outros textos aqui, muitos outros versos da palavra de Deus, mostrando o que Deus requer de cada um de nós. Mas, meus amados irmãos, é muito claro para nós esse ensino: seja longânimo, tenha paciência com pessoas difíceis, perdoe, ame, ande junto, não pague o mal com o mal, pelo contrário, alguém lhe fez o mal, retribua com o bem. É isso que Deus requer de nós. E é para isso que Deus derrama sobre nós o seu poder. Porque veja, Paulo diz, voltando aqui a Colossenses no capítulo 1, verso 11: sendo fortalecidos com todo o poder. Como é que a gente se fortalece com todo o poder? Com perseverança e longanimidade. Agora, para concluir, meus irmãos, no versículo 12, finalzinho do 12, do 11 e início do 12, Paulo diz que é com alegria. Com alegria. Não é de cara feia, não. O irmão pisou no seu pé. Eu acho que os irmãos lembram, né, do que o pastor Luiz falou aqui outro dia, né? Quando ele pregou aqui no aniversário do coral. O irmão pisou no seu pé. Digo, meu irmão, me desculpe porque eu coloquei o pé embaixo. Foi assim que ele disse, né? É isso. Com alegria. Pisou no seu calo. Meu irmão, me desculpe, eu coloquei meu pé embaixo e você pisou. Mas isso não é com falsidade, não, irmãos. Isso não é com falsidade, é com alegria, é com sinceridade. Veja que Paulo diz que nós devemos fazer isto com alegria, dando graças ao Pai. É com alegria e dando graças ao Pai. Muitas vezes, irmãos, nós temos que suportar situações difíceis, mas muitas vezes nós até suportamos situações difíceis, mas perdemos a alegria. E aí talvez você esteja pensando, o pastor está dizendo isso porque ele não sabe o que eu passo. Né? Talvez você está pensando aí, se ele estivesse no meu lugar, ele não estava falando isso. Irmão, não pense assim não. Você quer trocar seus problemas pelos meus? Será que vai ser um bom negócio? Cada um tem seus problemas. Cada um tem sua luta, suas dificuldades. E mais uma vez a gente deve lembrar o que diz o apóstolo Paulo, que Deus, sendo fiel, não permite que sejamos tentados além das nossas
forças. Por isso, irmãos, é passando pela dificuldade, é com alegria. A maneira de lidar com situações difíceis e com pessoas difíceis não é travando uma luta triste. Não é assim, e aí, meu irmão, como é que está? Tudo bem? Né? Às vezes a pessoa responde já de cabeça baixa, tudo bem. Ou então, às vezes a pessoa diz, e aí, como é que está? Está tudo bem? Tá não. Você encontra o irmão, bom dia, ele, bom por quê? O que é que tem de bom? Tem gente assim. O que é que o dia tem de bom? Não tá bom não. Irmãos, isso não é a atitude do crente. A atitude do crente é estar alegre, é suportar as aflições com alegria, mesmo travando uma luta, uma batalha, mas com uma atitude de alegria e de louvor a Deus. A alegria cristã, meus amados, está presente, ou deve estar presente, em todas as circunstâncias da nossa vida. E a alegria cristã deve estar presente diante das pessoas, mesmo que elas sejam pessoas difíceis. O crente, ele deve passar pela luta, pela prova, com alegria. Ele atravessa o vale de lágrimas, exultando em Deus. Você diz, pastor, é fácil dizer. Eu sei disso. Mas se lembre, meu irmão, que Paulo estava na prisão cantando. O crente, ele canta na prisão, como Paulo e Silas fizeram. Ele canta no leito da dor. Ele canta no leito de morte, ele canta diante das dificuldades, ele se alegra, ele passa com alegria em Deus, meus irmãos. Essa alegria não é um sentimento natural de nós mesmos, nosso, mas é algo que é Deus quem nos dá, é o Espírito Santo quem produz em nós. Por isso que Paulo diz que nós somos fortalecidos, no verso 11, com o poder de Deus, segundo a glória de Deus. Porque é Deus quem nos capacita para essa alegria. Ela não é de nós, ela não vem de nós mesmos, é uma alegria do Espírito. Porque se você estiver bem lembrado, a alegria é o fruto do Espírito. Mas, diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Irmãos, um crente triste é uma contradição. Não pode. O fruto do Espírito na sua vida é amor, é alegria. Se você não tem alegria na sua vida, tem alguma coisa errada. Porque o fruto do Espírito na vida do crente é alegria. Ou então a palavra de Deus não está certa. Mas eu não acredito nessa hipótese. Porque a palavra de Deus sempre estará certa. O fruto do Espírito é alegria. Por isso, meus irmãos, nós devemos passar pela prova alegres, cantando. E terminando, amados, o apóstolo Paulo diz ainda que nós devemos aprender a agradecer pela herança futura, mesmo em meio às dificuldades. Verso 12, no final ele diz assim, o verso 12, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos, por que é que a gente deve estar alegre, mesmo se estivermos passando por lutas e por dificuldades? Porque nós temos uma herança. Por isso nós devemos ser gratos a Deus, dando graças. Gratidão, irmãos, é olhar para o passado e ver o que Deus já fez por nós. Esperança é olhar para o futuro. E veja, irmãos, nós devemos ser gratos e esperançosos ao mesmo tempo. São dois sentimentos que nós devemos
demonstrar diante de Deus em todo tempo é gratidão e esperança. Gratidão olhando para trás e vendo o que Deus já fez por nós. Ele nos deu Jesus. E nós devemos ser gratos por isso. Ele nos salvou. E a esperança, irmãos, é olhar para o futuro, para a herança dos santos na luz que está reservada para cada um de nós. Esta é a esperança bendita no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deve estar presente na vida de todo crente, de todo servo de Deus. Por isso, irmãos, que o crente passa pela luta, pela prova, cantando com alegria, porque ele tem esperança. Ele tem esperança. Ele sabe que aqui é uma temporada, é passageiro, é um piscar de olhos, mas há toda uma eternidade com Deus. Louvado seja o seu nome. A nossa vida deve ser um eterno hino de gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele ainda fará, por aquilo que Ele já efetuou em Cristo Jesus, mas também por aquilo que nos espera. E eu concluo aqui, meus irmãos, lembrando que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18. Guarde esse versículo na sua mente, no seu coração. Como dizia pastor Genival, escreva com pena de ouro na tábua do seu coração: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Que Deus nos abençoe.